Hoje nós vamos fazer uma aula, por quê? Eu convidei o Dr. Cristiano aqui hoje. Porque existem muitas pessoas que têm mitos sobre tireoide, têm dúvidas, e talvez você tenha um metabolismo lento porque tem algum problema de tireoide e nem sabe. Então, hoje nós vamos dar uma esclarecida, Dr. Cristiano, que é nutrólogo e endocrinologista, então ninguém melhor para falar dessa área do que ele para vocês. E também eu vou falar um pouco da alimentação para pessoas aí que têm algum problema de tireoide. E a gente vai esclarecer muitas dúvidas e muitos mitos que às vezes aparecem na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, que colocam empecilhos no emagrecimento devido aos problemas de tireoide. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos no programa Sua Melhor Versão. A aula de hoje é sobre tireoide. Tireoide é sempre um mito, assim, fica aquele nebuloso, sabe? As pessoas ficam com muito medo de ter problema de tireoide. Doutor Cristiano, explica primeiro, o que é tireoide? A tireoide é uma glândula localizada aqui na região do pescoço, né? Próxima àquela região normalmente onde fica a gravata, né? O nó da gravata do homem ali, a gravata borboleta. Então, ela fica nessa região mais baixa do pescoço, né? Bem aqui, ó. Aqui em mim? Aqui, ó. Ó, pessoal, onde que fica a tireoide? Fica localizada nessa posição. Em cima desse ossinho que a gente tem aqui do peito, né? Aqui no final desse ossinho, um pouquinho para cima. Tá. Fica aqui, ó. A tireoide, né? Todo mundo tem tireoide? Todo mundo tem tireoide. Todo mundo nasce com a tireoide. Ela é um órgão, como é o coração, como é o pulmão, como são os pulmões, como é o cérebro, né? Certo. Então, ela é importantíssima. Então, lembrando, todo mundo tem tireoide, porque às vezes eu vejo umas pessoas chegarem no consultório e falar, eu não tenho tireoide, eu tenho problema na tireoide. Só lembrando, gente, que todas as pessoas têm tireoide, a gente vai explicar desde o básico mesmo. Isso. Se você já tem esse conhecimento, que bom, mas a gente vai explicar para todo mundo, porque todo mundo merece ter conhecimento que liberta. Nós temos pessoas novas aqui, tem muita gente nova que não nos acompanhavam anteriormente, né? Então, muitas vezes a gente tem que revisitar os temas por isso mesmo. Por isso mesmo. Então, essa glândula, qual é a função da tireoide? A função da tireoide, como de todas as glândulas endócrinas, né, é produzir hormônios. E o hormônio da tireoide tem uma função específica, né? Ele tem uma função de determinar o ritmo metabólico do corpo. O que é isso? Né? É literalmente o acelerador do carro. Entendi. Né? Ela vai determinar a que taxa o metabolismo daquela pessoa vai acontecer. Então, ela é um determinante do metabolismo. Né? Então, tem a ver metabolismo lento com algum problema de tireoide? Pode ter. Pode ter a ver. Pode ter a ver, sim. Qual que são as principais dúvidas? Então, a gente já sabe disso. Ela produz um hormônio que regula todo o nosso organismo. Todas as células do nosso corpo recebem influência desse hormônio que a tireoide produz. Nossa. Todas as células. As células dos músculos, dos ossos, as células do coração, dos pulmões, dos rins, dos intestinos, da pele, do folículo piloso, né? Então, todas as células do nosso corpo recebem influência desse hormônio que regula o metabolismo e regula também a temperatura corporal do nosso corpo. Nossa, né? A gente se ajusta, né? Nós somos seres homeotérmicos, né? Diferente, por exemplo, de uma serpente, de uma cobra. Já reparou que quando está frio, a cobra procura o sol e quando está quente, ela procura um lugar mais sombreado? Por quê? Porque o organismo dela não tem a capacidade de se adaptar. Então, ela tem que pegar a temperatura de fora. Se ela quer se esfriar ou se esquentar, depende muito do ambiente. Agora, nós, os mamíferos, né, temos essa capacidade de regular a nossa temperatura. Não se esfria, o nosso corpo se esquenta, e se esquenta, o nosso corpo se esfria. E quem determina isso é o hormônio tiroidiano. Nossa, que importante, hein? Amor, explica para o pessoal se a gente... todo mundo já nasce com um problema de tireoide ou pode desenvolver durante a vida um problema de tireoide? Normalmente, a pessoa desenvolve ao longo da vida um problema de tireoide. Existem alterações da tireoide que são congênitas. Ou seja, a pessoa já nasce com esse problema, né? Tanto que um dos testes que faz o teste do pezinho, que faz na criança quando ela nasce, é para hipotireoidismo congênito. Um dos testes, né? Mas mais comumente, isso é raro, né? É muito raro. Mais comumente a tireoide, os problemas tireoidianos se desenvolvem ao longo da vida. Ao longo da vida, tá certo. Somente a tireoide é responsável por você emagrecer ou engordar?
A gente sabe que o emagrecimento, ele se dá, não é pela contagem de calorias, não é pela restrição calórica. Se você aí está comendo pouco, você não vai emagrecer. Se você passa fome, você não vai emagrecer. E se emagrecer, vai recuperar o peso dobrado. Isso. Né? O emagrecimento se dá pela regulação dos nossos hormônios. E a gente consegue regular muitos hormônios de forma natural. E a cada dia nós vamos falar de um hormônio diferente, né, amor? Sim, sim. Nós vamos estar falando aqui de insulina, nós vamos falar do cortisol, nós vamos falar do glucagon, nós vamos falar dos hormônios reguladores de fome e apetite. Grelina, leptina. Então, cada dia nós vamos falar de um. Hoje nós estamos falando da tireoide, mas não perca, gente. Outra coisa, amor, quando a pessoa tem um problema de tireoide, então lembrando, gente, todo mundo tem tireoide. Não fica falando assim, eu tenho tireoide. Não, todo mundo tem tireoide, tá? Quando você for falar, ou você tem um problema na tireoide, que pode ser um hipotireoidismo, e pode ser um hipertireoidismo. Os dois mais comuns são esses. Explica pra gente o que é um problema na tireoide, hipotireoidismo. Hipo vem do radical grego pouco, baixo, né? Então, hipotireoidismo nada mais é do que o déficit de produção de hormônio tireoidiano. É quando essa glândula não está produzindo a quantidade adequada necessária para aquele organismo. Né? Então, ela tem uma secreção menor de hormônio, consequentemente, esse hormônio tem menos ação no organismo e há um menor estímulo das células, que se tornam desaceleradas. Essas células ficam em marcha lenta, né? E o metabolismo desacelera também. A temperatura corporal tende a cair, né? Então, tudo isso cai quando o hipotireoidismo acontece. Né? Olha que legal, pessoal. Então, quem tem um problema na tireoide, que é um hipotireoidismo, ela produz o hormônio, mas ela produz pouco. Que não é suficiente. Menos do que deveria. Não é suficiente para manter a temperatura corporal alta, e aí começa a mesma coisa do teu carro, tá andando em marcha ré aí. Começa tudo a desacelerar. O organismo fica desacelerado, as funções celulares ficam lentificadas, então tudo acontece em câmera lenta. E o pior que acontece em câmera lenta, tudo fica lento, mas o engordar fica rápido, né? Sim, há uma tendência. Não é mesmo? Há uma tendência de engordar exatamente porque o metabolismo energético ele fica lentificado, né? Não existe a queima de combustível para gerar energia. Se não está queimando combustível, ele vai ser acumulado sob a forma de gordura no corpo. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, realmente, quem tem hipotireoidismo tem uma maior dificuldade de emagrecimento devido à baixa produção do hormônio. Essa pessoa está condenada à obesidade, doutor Cristiano? Então, aí é outra história. Outra história. Uma coisa é a tireoide influenciar o metabolismo e poder lentificar ele quando ela está lentificada. Outra coisa é dizer que a pessoa, por ter problema tireoidiano, ela vai obrigatoriamente engordar, ou então que ela está condenada a estar acima do peso e não tem solução. Isso não existe, tá? Primeiro que o hipotireoidismo ele é relativamente fácil de tratar. Entendi. Relativamente fácil de diagnosticar e tratar. Certo. Né? É importante que o diagnóstico seja feito por um médico especializado, tá, pessoal? Porque eu vejo muita gente aí com valor normal dentro da referência laboratorial e que aí, infelizmente, o colega fala assim, tá normal, não tem que fazer nada. O normal da referência laboratorial não é o normal que a pessoa precisa, tá? Então, vocês aí que costumam olhar exame laboratorial e querer interpretar por conta própria, conselho do médico aqui, não façam isso, tá bom? Levem para o médico. Levem para o médico, porque valor de referência não significa valor de saudável, tá? Isso. Então, tem gente que dentro do valor de referência está com hipotireoidismo. Tá vendo? E se você olhar para o exame, você acha que está tudo ok, tá? Isso é então, a primeira coisa é essa, né? Legal, amor. Então, aí a pessoa tem hipotireoidismo. Vamos falar um quadro. Nossa, eu tenho hipotireoidismo, eu estou engordando muito rápido, tá? É comum. Se você tem hipotireoidismo, pode ser que você esteja engordando muito rápido. Sim. Aí você vai fazer seus exames, vai fazer o diagnóstico, um médico especialista vai fazer o diagnóstico e vai te tratar. Porque existe o hormônio da tireoide que você toma, não é isso? Exatamente. Aí esse médico vai calcular, à medida que ele for te acompanhando, a necessidade que você está tendo naquele momento, que pode variar, inclusive. E outra, não vai uma vez no médico e nunca mais volta, não. Se você tem um problema de tireoide, é acompanhamento pro resto da vida. Periódico e regular. Porque a necessidade do hormônio pode mudar de acordo com a época. Então pode ser ter algum momento que seu médico tem que aumentar a dose, outro que tem que diminuir, tá? Maravilha. Do hormônio, né? Então, aí a pessoa começa a fazer o tratamento.
Sim. Mas mesmo assim ela não emagrece. Não é por causa da tireoide, né? Eu quero Não. deixar bem claro. Se você trata a tireoide de maneira adequada, emagrece ou não? Se ela tratar de forma adequada e o problema for tireoidiano, ela vai emagrecer. Só que é o seguinte, pessoal, a gente não pode resumir o organismo inteiro a um órgão. Uhum. É como se eu dissesse assim que só o coração é importante. Né? O coração é importante, mas só ele não faz nada. Né? Eu preciso ter pulmões, eu preciso ter fígado, rins, né? E a tireoide é a mesma coisa. Então, o processo de emagrecimento do ganho de peso não se resume somente ao hormônio tireoidiano. Ele é só um dos muitos fatores envolvidos no emagrecimento no ganho de peso. Tá? O que a gente quer deixar bem claro para você? Se você tem hipotireoidismo, você consegue sim emagrecer. Nós temos o caso aqui, eu nem sei se ela... Eu vi o nome dela ali, a Lucélia, né? Ela emagreceu muito, ela tentava... Um caso é o dela, mas tem inúmeros. Se alguém tem aí um desses casos, conta pra gente. De pessoas que chegam no nosso consultório, estão com problema de tireoide, tratam o problema de tireoide e aí fazem a dieta adequada para ela e começam a emagrecer de maneira natural. Perfeito. Então, se você tem hipotireoidismo, está tratando e não está emagrecendo, é porque você não está fazendo a estratégia alimentar adequada. Tem nada a ver com a sua tireoide. E às vezes a pessoa se coloca como vítima, né, amor? Aí é um problema, né? Porque quando a pessoa se coloca como vítima, aí ela já não é dona mais do destino dela. Aí o destino dela está na mão de qualquer pessoa que a gente sabe, sei lá quem, né? De uma força maior, do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, enfim. Aí essa pessoa perdeu a liderança sobre a vida dela. É possível, aliás, é super possível emagrecer com hipotireoidismo. Normal. Do mesmo jeito nada. que quem não tem hipotireoidismo pode emagrecer também, né? A maioria dos casos de dificuldade de perda de peso não é por causa de hormônio tireoidiano. A maioria absoluta não está relacionada com a tireoide, tá? Vocês sabem que tem muita gente do leve que tem problema de tireoide e emagrece, chega na sua meta normalmente. Então, tirem isso da cabeça. Isso é um pensamento sabotador. Isso está te levando lá para o caminho da obesidade, tá? Tira isso da sua cabeça, você vai conseguir perder peso, sim. Isso. Tá aqui um especialista explicando para vocês. Consegue e, assim, assumam, pessoal, assumam a liderança sobre a vida de vocês. Entendam que vocês podem, que vocês conseguem e que o emagrecimento e o ganho de peso de vocês não está na mão de ninguém, está na mão de vocês. É claro que é importante vocês seguirem o GPS correto, né? Não adianta seguir corretamente o mapa errado, que é o que eu vejo muita gente fazendo isso. Tá seguindo um monte de dieta aí, certinho, mas a dieta tá errada. Então a pessoa não tem resultado. Ontem mesmo eu atendi online, né, uma moça que me referiu passar com a nutricionista. A nutricionista passou dieta para ela para emagrecer, ela tem síndrome de ovários policísticos. E aí quando ela me falou a dieta, eu falei, meu Deus do céu. Ela fez tudo certo? Ganhou 9 quilos. Ganhou. Né? Por quê? Porque aquela dieta baseada naqueles conceitos ultrapassados, né? Que a gente sabe que não funcionam, que até às vezes promovem ganho de peso. Então, é importante que vocês saibam como fazer, vocês procurem fazer bem feito, mas fazer bem feito a coisa certa. E por incrível que pareça, é mais fácil fazer o certo do que o errado. O que dá resultado é mais fácil de ser feito do que o que não dá resultado, né? O certo não é restringir dieta, o certo não é sair cortando alimentos, até o contrário, a gente precisa às vezes até de incluir alimentos para a pessoa emagreça. A Vitória está no leve, turma 7, ela tem hipotireoidismo há 10 anos e conseguiu perder 12 quilos. 12 quilos, parabéns, olha que maravilha. Vitória. Olha que maravilha, Vitória, né? Comprovando o que nós estamos falando aqui. Né? Que hipotireoidismo não interrompe o emagrecimento de ninguém. Agora, é claro, é importante que você faça o seu tratamento também. Porque se você não trata o seu hipotireoidismo, ele vai ser um empecilho. Claro. Mas não quer dizer que também você não vai conseguir emagrecer, só que você vai ter uma taxa de emagrecimento mais lenta, né? Olha outro caso aqui, a Lígia, ó. Eu tenho hipotireoidismo, tomo por ano 125, consegui emagrecer 9 quilos com Olha leve. que maravilha. Parabéns, viu, Lígia? Né? Que resultado maravilhoso, né? Olha só. Gente, 9 quilos. É muita coisa! Vocês já imaginaram? Olha assim, praticamente 2 sacos de arroz, daqueles grandes, né? Carregando aí 24 horas por dia. Carregando, estava acordando com ele, dormindo com ele, né? Andando demais, com ele. gente, olha o impacto. E assim, o impacto dessa gordura no corpo é muito mais do que o peso por si.
né? Ela inflama o organismo. E ela vai gerando um efeito cascata, que vai gerando várias doenças, uma doença vai puxando a outra, e vira uma coisa sem fim. Amor, né? uma pessoa que perde 5 quilos de gordura corporal, ela ganha longevidade? O que melhora na vida dela? Nossa, no corpo? Porque às vezes a gente não vê, né? Tá aqui dentro, a gente não sabe, né? O que melhora? O que pode melhorar? 5 quilos de gordura corporal menos significa um impacto na saúde absurdo, assim, né? Um impacto aí de redução de todos os riscos de todas as doenças. Doença cardiovascular, cânceres, né? Doenças infecciosas agora na época do coronavírus, né? Diminui muito o risco. Isso é importante a gente falar. Tanto de contrair quanto de, se caso contrair, ter um quadro grave, né? Então a gente vê que boa parte das pessoas que estão falecendo com coronavírus são pessoas obesas, né? Não é por acaso. Fator de risco, obesidade. Né? Então, gente, a obesidade não é questão simplesmente de estética. Também claro. Né? Mas não é simplesmente, é de saúde. Né, é de sobrevivência até, hoje em dia. Né? Então, a gente vê o quanto que é importante ter uma composição corporal melhor, diminuir essa composição de gordura no corpo, para ter uma melhora de qualidade de vida. Né? Melhorar a longevidade e viver melhor. Imagina seus órgãos, cada órgão, coração, fígado, tudo com uma camada de gordura ali. Como que ele está funcionando? E o problema é que essa gordura, ela secreta substâncias tóxicas, que intoxicam outros órgãos à distância. Então não é só aquele órgão que está impregnado de gordura que sofre, né? Sofre o organismo inteiro, né? O cérebro, ele sofre. E não tem gordura no cérebro, não sei das próprias células cerebrais, né? Mas o cérebro sofre porque essas substâncias circulam na corrente sanguínea e vão atacar o cérebro. Aumenta o risco de demência, inclusive, né? Doenças neurodegenerativas. Então, assim, é uma tragédia se não cuidado, né? Por isso que nós estamos aqui todos os dias, gente, que a nossa missão de vida é trazer para vocês, plantar uma sementinha na cabeça de vocês e no coração de vocês, para vocês cuidarem. Este programa Sua Melhor Versão, a gente não está aqui por acaso, a gente está aqui porque a gente quer disseminar o bem, quer disseminar para vocês, quer plantar isso no coração de vocês, que vale a pena. Porque talvez, lá na sua casa, todo mundo come errado, e aquilo é normal. Todo mundo bebe um monte de cerveja, ou come tudo errado, dia e noite, o tempo todo. Ou você vê todo mundo obeso e acha normal. Não, não é normal, é sua saúde, é sua vida. Qual é o valor que você dá na sua vida? E às vezes você pensa assim, que você nunca mais vai poder tomar sua cervejinha, nunca mais vai poder ter o final de semana. Não, não precisa ser rigoroso. Pequenas ações da sua vida, né, amor? Você pode ter uma vida normal, mas tem que ser normal também, né? Porque hoje o que as pessoas estão fazendo é um exagero absurdo. Então, um exagero absurdo de qualquer coisa ruim, né? Então, assim, ter esse equilíbrio que a gente quer Tendo aqui. Equilíbrio, nós estamos aqui, ó. E é fácil ter equilíbrio. Dedicando o nosso tempo, nos doando 100% para eles, né, amor? Exatamente. A gente quer nos doar 100%. A gente quer mostrar para vocês que é possível. É possível. E que vocês podem. E que não tem que ser nenhum super-homem, nenhuma Mulher Maravilha para conseguir. Qualquer pessoa com orientação correta consegue mesmo. Vai valer tanto a pena. E olha que maravilha os depoimentos. Ó, a Rosângela Ribeiro aí, ó, emagreceu. Né? Sem passar fome. Sem passar fome. Não, emagrecimento não tem. Se você está passando fome no emagrecimento, tem alguma coisa errada. Tá? A Giovanete também faz o leve, ó, com hipotiroidismo e emagreceu. Tem muita gente legal aqui, muita gente querida. Giovanete. Olha que legal, a Leda também tem hipotiroidismo, já perdeu 16 quilos. A minha aluna querida também. A Leda, parabéns, hein? 16 quilos, hein? Com leve, hein? Top, hein? Amor, outra dúvida que o pessoal tem. Então, o que é hipertiroidismo? Então, nós já falamos do hipo, que a maior parte das pessoas que tem problema com emagrecimento, elas têm hipotiroidismo, não é isso? A maioria das pessoas que tem problema com emagrecimento e está relativa à tireoide é o hipo. Né? E o que é hipertiroidismo? Hiper é exatamente o espectro oposto, né, do hipo. Né? Então, enquanto o hipo é baixo, o hiper é excesso. Né? Então, no hipertireoidismo, a tireoide, por algum motivo, e são vários os motivos que fazem isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas por algum motivo ela produz excesso de hormônio. Então, tudo na vida é assim, né? De menos é ruim, de mais também é ruim. Também é ruim. Então, essa glândula começa a secretar hormônio numa taxa muito mais alta do que ela deveria secretar. E aí ocorre uma aceleração do organismo que acima de uma determinada taxa se torna deletéria também, né? Então a gente quer que o organismo esteja com metabolismo, eu não digo acelerado, mas metabolismo normal, né?
A gente quer que esteja acelerado em relação a quem está com ele baixo, né? Mas a gente quer que o metabolismo esteja numa taxa de normalidade ali, que é a taxa de saúde. Abaixo daquele valor ele está lento, gera doença. Acima daquele valor ele está exageradamente acelerado, gera doença também, problema de saúde. O amor, quem não tem diagnóstico de problema de tireoide nenhum, mas está com metabolismo lento, o que você indica? Ela pode, a questão lá da temperatura em casa, para aferir, para poder fazer os exames depois? O que você fala para o pessoal? Ela pode fazer isso só para ter uma ideia, para depois já ir procurar um médico? Claro, né? É sempre importante ter um médico envolvido nesse processo, ninguém vai fazer diagnóstico de hipotireoidismo sozinho, mas eu vou ensinar para vocês uma coisa que vocês podem fazer para ter um indício de que você pode estar com hipotireoidismo não controlado. Isso. Tá? E quem já tem também pode fazer para ver se está controlado? Quem já tem pode fazer para ver se está controlado também. Pode fazer. Porque o exame, às vezes, ele engana, tá, pessoal? Não pense que exame é 100%, não. Nenhum exame é 100%. Todo exame tem pontos falhos. Isso faz parte, é normal. Não quer dizer que tem nada de errado, não. Tem ninguém fazendo nada errado. Só que ele faz parte de todo exame. Nenhum exame absoluto. Aliás, nada é absoluto, né? Só Deus é absoluto, né? Então, o que vocês podem fazer é fazer a medida da temperatura basal. O que é isso? Temperatura basal. Presta atenção, que vem uma dica muito boa aí, gente. Né? Você deixa um termômetro na cabeceira da sua cama, né? Ali, de prontidão, e deita e dorme normalmente. No outro dia, você vai acordar cedo, antes de levantar da cama, você vai pegar esse termômetro, colocar debaixo nas axilas, debaixo do braço, contar 5 minutos... Põe no relógio 5 minutos. Põe no relógio sem levantar da cama. Tá? Tem que ser deitado. Se já levantou, movimentou, perdeu o sentido, porque você já esquentou o seu corpo. Tem que ser a temperatura com você a hora que você acabou de acordar sem mexer. Ou mexendo só o necessário para você buscar o termômetro, tá? Por isso que tem que ficar perto da cabeceira. E aí você mede essa temperatura, depois de 5 minutos, você vai olhar, né, e anota. Se ela tiver, né, consistentemente abaixo... Faz por 3 dias seguidos? Faz uns 3 dias seguidos e faz uma média, né, desses 3 dias. Se ela tiver abaixo de 36,6 graus... Vou até anotar aqui. A temperatura basal, 36,6. Né? É sinal de que o seu metabolismo está lentificado, provavelmente decorrente de uma deficiência de hormônio tiroidiano. Tá? É um indício. Ainda não é um diagnóstico definitivo, tá, pessoal? Vai precisar de uma avaliação, tudo. Mas é um indício, por quê? Que eu falei para vocês no início da live. A tireoide é responsável pelo controle da temperatura corporal. Então, quando existe uma deficiência desse hormônio, as nossas células geram menos calor. Entendi. Geram menos energia, consequentemente, a temperatura basal tende a cair. Por que tem que ser basal? Porque a hora que você movimenta, você mexe os seus músculos, eles aquecem o teu corpo naturalmente pelo movimento que você fez. Aí já perdeu o parâmetro de avaliação, da influência do hormônio tireoidiano. Entenderam, pessoal, como é que vocês vão fazer? Então, você aí que está com metabolismo lento, ou você que está assistindo a live, todo mundo, tá? A gente faz, né, amor, para a gente comparar. A gente faz. Né, a gente sabe que exame engana também. A gente faz isso em casa. Então, você pega um termômetro, deixa na cabeceira da cama, antes de levantar, faz a aferição. Faz por 3 dias e vê se a tua temperatura está abaixo de 36,6. Procura sempre um médico endocrinologista que esteja atualizado, pelo amor de Deus. Atualizado, hein, gente? Médico e nutricionista só atualizado. Porque muda muito, né, gente? Meu Deus do céu, o que eu tenho visto por aí. Ô, amor, você sabia que eu prescrevia pão integral? Eu prescrevia pão integral. O doutor Cristiano também, com certeza, fazia coisas lá no começo que ele não faz agora. Sim, com certeza. Normal. A gente não está criticando nossos colegas de jeito nenhum. Não, a gente só quer que vocês tenham um tratamento adequado do século XXI. Isso. Que não seja do século XX. Porque o século XXI já acabou há 20 anos, né? Aí tudo muda, né? A ciência evolui. Século XX, né? Já acabou há 20 anos, né? Então, vocês fazem essa aferição, aí procuram um médico, ele vai pedir os exames. Quais são os exames que normalmente são pedidos para fazer o controle da tireoide? Eu vou falar assim de forma mais básica aqui, né? Existem alguns anticorpos que a gente pede, mas eu não vou citar esses, não. Basicamente, para ver a função da tireoide só, sem querer descobrir, a gente pede outros exames para ver a fonte do problema, né? A origem. Mas aí eu não vou entrar nesse ínter aqui, fala dos outros, né? Mas para ver a função é o TSH, o T4 livre e
Agora, mais recentemente, os estudos mostram que a gente deve pedir também o T3 livre. O T3. Embora muitos colegas ainda não façam isso, mas a literatura já respalda essa conduta. Uhum. Então, TSH, T4 livre e T3 livre, que na verdade o T3 livre é o hormônio ativo, né? Isso. Mas sempre atentos, valor de referência engana, tá bom? Pode ter um exame que está fora do valor de referência e estar bom, e o exame está dentro do valor de referência e estar ruim, tá bom? Quais são os sintomas de uma pessoa que tem hipotiroidismo, que está com algum problema na tireoide? Não sabe, mas está com sintomas. Ou então, às vezes, a pessoa está tratando, está tomando remédio e não está sentindo bem mesmo assim. Quer dizer que a dose está baixa, né? Ou alta, né? Tem alguma coisa errada, não tem? Tem, exatamente. Quais são os principais sintomas que a pessoa sente? Então, os sintomas de hipotireoidismo são os mais variados possíveis, exatamente porque esse hormônio ele atua em todos os sistemas do organismo. Todas as células do nosso corpo recebem a influência desse hormônio. Então, uma glândulazinha, gente, pequenininha. E produz um hormônio corpo vital. Inteiro, né? Exatamente. Nossa. Mas, assim, os sintomas mais comuns são dores pelo corpo. Tem muita gente aí com diagnóstico de fibromialgia, que, na verdade, é hipotireoidismo, que não está diagnosticado direito. Nossa. Né? O pessoal está só preocupando com o exame, só olhando o valor de referência, e não faz o diagnóstico. Então, pode dar dores pelo corpo, né? Dolorimento, principalmente dolorimento nas pernas, um cansaço inexplicado, principalmente quando a pessoa acorda de manhã e acorda indisposta, cansada, pode ser também por causa do hipotireoidismo. É claro que tudo isso que eu estou falando para vocês pode ser outras coisas podem também. Ser muitas outras coisas. É uma aula, tá, gente? Eu estou falando sintomas que acontecem no hipotireoidismo, que não quer dizer que é só hipotireoidismo, né? Mas cansaço, dor no corpo, queda de cabelo. Queda de cabelo é muito comum, né? Unha quebradiça, unha frágil, né? Frequência cardíaca mais baixa, na pessoa, intolerância ao exercício, cansaço exagerado, intolerância ao frio. Intolerância ao frio. Aquelas pessoas que acordam de manhã que tá com aquela pálpebra inchada, as duas pálpebras empapuçadas, assim, inchadas. Aquilo pode ser hipotireoidismo também. E tem gente que é tão grave o hipotireoidismo que até depois que acorda, passa o dia inteiro com a pálpebra... Sempre inchado, né? Então, pode ser também, né? Pele ressecada também, né? Pega muita pele. Intestino preso. Intestino pode gerar também o hipotireoidismo mal controlado. Lentificação do pensamento, a pessoa fica lerda, lenta para pensar, tem dificuldade para lembrar das coisas, problema de memória... Anemia. Nossa, amor, que isso? Pressão alta. Pressão alta. Tem gente com hipertensão não, por causa né? de hipotireoidismo. A tireoide mexe com tudo, né? Tem muito mais coisa ainda pela frente. E olha que interessante, isso tudo o doutor Cristiano está falando da pessoa que tem hipotireoidismo. Lembrando, o hipotireoidismo baixa a produção do hormônio. Pode ser que você esteja com esses sintomas, já esteja tratando, mas mantém com esses sintomas, então você vai ter que fazer uma reavaliação. Por exemplo, os pacientes do doutor Cristiano, eles fazem reavaliação a cada 2, 3 meses? A cada 3 meses. 3 meses. 3 meses em média aí. Alguns a gente consegue espaçar mais, mas a maioria 3 meses. Olha que interessante também esse caso que a gente queria citar, o problema quem tem hipertireoidismo, que produz muito. E aí ela falou que ele é muito magro e tem muita fome e é muito nervoso, o marido dela aqui. É o oposto, né? É o oposto. Se o hipo, a pessoa engorda muito, né? O hiper... Há uma tendência de emagrecer. Há uma tendência. É claro que existem casos de hipo que emagrece e tem casos de hiper que engorda. Mas então raríssimo, é raríssimo. Então, assim, via de regra, vamos falar assim de uma forma geral, em medicina nada é 100%, tá, pessoal? Que o nosso organismo é complexo, não é só, como eu falei, não é uma glândula só, né? Mas, via de regra, o hipertireoidismo faz com que a pessoa tenda a perder peso. E acontece isso que ela falou, a pessoa começa a comer muito, é o sonho de todo mundo, na verdade, mas ninguém quer passar por isso, né, gente? Mas a pessoa começa a comer demais, dá muita fome, e apesar de estar comendo muito, ela emagrece. Né? Mostrando, mais uma vez, que a teoria das calorias não funciona. Tá vendo? Ele come muito e emagrece. Porque se caloria fosse caloria por si só, não que comesse muito, ele ia engordar. Então, o que define emagrecimento e ganho de peso é hormônio. É o hormônio. Né? E aí a gente vai trabalhar esses hormônios através da alimentação, do leve lá, né, que orienta como modular esses hormônios. Lembrando, pessoal, que essa alimentação, para quem tem problema de tireoide, ela não tem, a questão é você perder gordura corporal, é a primeira questão. Por quê? Quando você fala, tem uma dieta específica para quem tem hipotireoidismo, para quem tem hipertireoidismo, a dieta vai, primeiramente, você tem que pensar em você, no teu contexto.
Você está precisando emagrecer? Então, primeiro você precisa perder peso. Perder peso de maneira adequada, sem passar fome, mudando seus hábitos de vida, comendo as coisas saudáveis, né? Que é o que nós vamos ensinar todos os dias aqui nessas aulas. Nós vamos entrar bem a fundo na alimentação também. Mas hoje a aula é de tireoide, então depois eu vou ensinar isso para vocês também, tá bom? Mas a primeira coisa, pense em perder peso. Porque não adianta também você só tomar o hormônio da tireoide e ficar comendo tudo errado, que as coisas não vão acontecer para você. Porque não é só a tireoide que determina isso. Existem outros hormônios muito mais ligados, muito mais potentes para engordar e também para emagrecer. E que não são os hormônios tireoidianos. E nós vamos ensinar eles, não vamos? Nós vamos ensinar para vocês. Nós vamos ensinar esses hormônios para vocês. Orquestra, é uma orquestra, pessoal. E na orquestra, nenhum músico toca sozinho. Né? Então, nós vamos ensinar como que essa orquestra tem que tocar para sair uma música harmônica. O que é essa música harmônica? Você magra, você com a sua composição corporal boa, Isso é possível. Você com mais massa magra e menos massa gorda. Essa que é a orquestra perfeita. Que quando o organismo está harmônico, isso acontece naturalmente. Natural, você nem vai perceber. Nós queremos ensinar vocês a ganhar o jogo. A ganhar o jogo, né? E sem precisar de apostar nada. Não. Sem correr risco, né? É você ter certeza de que você vai conseguir resultado, né? Se você seguir direitinho. É um GPS que nós vamos passar para você, nós vamos entregar para vocês aí um GPS de como atingir o objetivo de ficar magra, né? Então você, com o GPS correto, se você seguir direitinho, você vai chegar lá. Vai chegar lá. Né? Então é assim, é simples assim. É isso que a gente quer ensinar para vocês, é emagrecer com saúde, não em detrimento dela. Emagrecer não por desnutrição, emagrecer por boa nutrição, que é diferente. E aí você vai estar com o teu metabolismo ótimo, você não vai ter queda de taxa metabólica, como a gente vê por aí com alguns métodos malucos, né? E aí você vai ficar com um metabolismo aí ótimo e vai conseguir emagrecer e se manter magra depois, que é o mais importante. Maravilha, isso é muito importante. Um beijo, até amanhã então, perguntas e respostas. Fiquem com Deus, fica com Deus, sogra, que ela falou fiquem com Deus ali. Fiquem com Deus todos vocês, tá? Todo o tio Marcos, um beijo, tio Marcos. Tio Marcos. Tudo de bom pro senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, senhor. Tchau, gente, fiquem com Deus. Beijo.